Olá pessoal, chegamos ao tópico 4, referente à semana número 4 da APNP de Estatística Aplicada. O assunto dessa semana são as distribuições de frequências com intervalos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, os objetivos da aula 4, dessa quarta semana, são compreender a importância da organização dos dados para o método de pesquisa estatística, e entender os métodos de construção de tabelas e quando utilizar cada um. Lembrando que na semana passada nós já verificamos o método de distribuição de frequências sem intervalos. Então, como proceder para a organização dos dados estatísticos? Os dados brutos, que são oriundos do processo de amostragem, precisam ser organizados para a etapa de análise e de tomada de decisão, através da distribuição de frequências, sem intervalos ou com intervalos. As distribuições de frequências servem para organizar os dados brutos para grandes amostras, em geral acima de 15 elementos. Essas distribuições de frequências podem ser sem intervalos ou com intervalos. Na distribuição sem intervalos, eu vou usá-las quando os dados se repetirem. No caso desse exemplo, nós podemos verificar a que repetição que a gente está se referindo. O 2 repetindo, o 3 repetindo, o 4 repetindo. Na distribuição com intervalos, eu vou usá-la quando os dados não se repetem. Nesse caso, eu tenho esse exemplo onde eu não tenho repetição dos dados, ou pode acontecer até repetição, mas muito pouca, com pouca frequência. Assim chegamos a um exemplo. Então, as notas abaixo refletem a opinião de uma amostra de 25 passageiros de determinada empresa aérea quanto aos serviços prestados. Essas notas variam de 0 a 50. Então, aquele primeiro da esquerda no canto de cima atribuiu nota 41. Ao lado atribuiu nota 45. O terceiro atribuiu nota 0,7 ou 7. Ok? Primeiro passo: organizar o rol. Lembrando da semana passada, o rol é uma organização em forma crescente, então do menor até o maior de todos os dados. Nesse caso daqui, nós estamos entendendo os conceitos, mas para uma amostra maior, eu teria como fazer isso automaticamente com uma planilha de Excel ou com um software conhecido como SPSS, muito mais profissional de estatística. Nesse primeiro momento, a gente está fazendo tudo no braço mesmo, por conta de não conhecer ainda esses softwares de uma forma mais aprofundada. Então aqui está o rol daquela amostra. A gente percebe que o valor mais baixo, ou a nota mais baixa, seria o 00. A nota mais alta atingiu o 50, que seria o máximo possível. E aí a gente tem várias notas no meio, com nenhuma repetição ou uma repetição muito pequena. No nosso caso aqui, a gente tem o 21 repetindo uma vez e tem o 41 repetindo uma vez também. É muito pouco. Eu tenho que ter uma repetição mais alta para optar pelo modelo da semana passada sem intervalos. Como eu não tenho uma repetição muito grande, a gente opta pelo com intervalos, que dá um pouco mais de trabalho, mas que ele é mais interessante. Então, a partir do rol, o segundo passo é construir a distribuição de frequências com intervalos, devido à baixa repetição dos dados, como já foi mencionado. Primeira etapa, identificação das classes. Então, primeiro, quantas classes nós vamos utilizar? Lembrando da aula da semana passada, cada classe vai ocupar uma linha na minha tabela de distribuição de frequências. Então, aqui eu tenho uma equação para sugerir o melhor número de classes para a organização, que ela é baseada num número K, que é simplesmente uma letra, tá? Poderia ser J, poderia ser L, poderia ser M, mas é o K, tá? A gente faz a extração da raiz quadrada do tamanho da amostra. Nesse exemplo que nós trabalhamos sobre as notas do serviço aéreo, nós tínhamos o resultado de 25 pessoas que responderam a pesquisa. Então a gente faz a raiz quadrada dessas 25, que dá 5. Então a sugestão é que se use 5 classes. Cálculo do intervalo das classes. Tá?
Então primeiro a gente faz a amplitude da amostra. Essa amplitude é a diferença entre o valor maior e o valor menor. Diferença, entenda-se, subtração. No exemplo, a nota mais alta ou a maior obtida foi 50 e a menor foi 0,0. Então 50 menos 0,0 é igual a 50. Segunda etapa desse cálculo do intervalo das classes. Eu tenho já o valor da amplitude, que é 50, tenho o número de classes, que são 5. Então a gente vai calcular o intervalo de cada classe. Então a distância de onde começa até onde termina cada classe na minha tabela ou na minha distribuição de frequências. Basta dividir essa amplitude pelo número de classes. Então 50 dividido por 5 vai dar 10. Para a construção da tabela, e lembrando ali ao lado que eu tenho 5 classes e um intervalo de classe igual a 10, a gente costuma começar a primeira classe pelo valor mais baixo obtido na minha amostragem. Então o valor mais baixo era 0,0. O H sendo igual a 10, então eu vou somar esse 0,0, esse 10. 0 mais 10 dá 10. Então a primeira classe vai começar nesse 0,0 e terminar no 10. Eu coloco um símbolo para dizer que é o intervalo todo. Aquela barrinha maior está me dizendo que o 0,0 está incluído naquela classe, mas o 10 não. Então, em geral, eu incluo ou da esquerda ou da direita. Como eu comecei pelo 0,0, então eu estou incluindo na classe o da esquerda. E assim eu vou pensar em todas as classes da mesma forma. Na segunda classe, ela começa onde acabou a primeira. Então, se acabou no 10, a segunda começa no 10. Vai até onde? Mais o H. Quanto é que vale o H? Vale 10. Então, 10 mais 10 dá 20. Então, essa segunda classe começa no 10 e vai até o 20. Se aparecer alguém que deu a nota 10, a gente vai atribuir a classe onde está a barra vertical colada nesse número. Então vocês podem ver que na primeira classe o 10 não tem a barra vertical encostada nele. Na segunda classe tem. Então eu atribuo na segunda classe. Isso é simplesmente uma convenção para que eu faça da mesma forma em todas as classes. A terceira classe começa onde acabou a segunda, no 20. Mais 10, ela vai até o 30. A próxima classe começa onde acabou essa, que era o 30. Mais 10, ela vai até 40. E a quinta e última classe começa onde acabou a quarta, que é 40, e vai até a mais 10, que seria o H, né? Então vai até 50. Lembrando, o F minúsculo I, que a gente viu na semana passada, ele é a frequência que faz a contagem de elementos da amostra que se encaixam na classe. E um aviso, quando um elemento é igual a um limite da classe, ele conta na classe seguinte, que é o que a gente já tinha falado sobre aquela barrinha vertical. Então, no caso, o elemento 30 que aparece na amostra, ele vai ser contado na quarta classe, e não na terceira classe. Aqui da atribuição, a gente tem 3 elementos entre 0 e 10, 2 elementos entre 10 e 20, 5 entre 20 e 30 e assim por diante. Na verdade, aqueles 3 da primeira classe significa que 3 pessoas atribuíram notas entre 0 e 0 e quase 10, né? Na segunda classe, 2 pessoas atribuíram notas entre 10 até quase o 20 e assim por diante. A gente também viu na semana passada que a soma desse F minúsculo I sempre fecha o total de elementos da nossa amostra. No caso, foram consultadas 25 pessoas, então a gente já suspeitava que teria que fechar esses 25. Se por um acaso fechar 24, 26, quer dizer que a gente errou na soma. Então é interessante a gente fazer o processo novamente. O F minúsculo RI, ele é a frequência relativa simples, e ele representa a percentagem que relaciona a ocorrência de cada classe em relação ao total. Então esse primeiro resultado de FRI a gente chama de FR1, porque é da primeira classe.
Então nós tivemos 3 pessoas nessa classe em relação aos 25 totais. Essa divisão dá 0,12 e multiplicando por 100 dá 12%, fechando esse primeiro valor. O segundo valor, nós tivemos 2 pessoas atribuindo notas nesse intervalo, das 25. Então 2 dividido por 25 dá 0,08, multiplicando por 100 dá 8%. No terceiro caso, nós tivemos 5 pessoas relacionadas nessa classe das 25. Divide um pelo outro, multiplica por 100 e se obtém 20%. Na quarta classe, 7 pessoas associando notas nesse intervalo, das 25, se divide um pelo outro, multiplica por 100, 28%. E na última classe, 8 pessoas dando nota entre 40 e 50, das 25, divide um pelo outro, dá 0,32, multiplica por 100, dá 32%. A soma dessa coluna é desejável que feche sempre 100%. Às vezes tem algum erro de arredondamento ali, isso vai acabar acontecendo com o tempo, mas sempre fecha em torno de 100%, que seria o todo, né? Que seria os 20, representa as 25 pessoas da amostra em termos percentuais. Em relação à semana passada, nós ganhamos 2 novas frequências, o F maiúsculo I e o F maiúsculo RI. Primeiramente, o F maiúsculo I, ele se trata de uma frequência absoluta acumulada. O F maiúsculo RI, uma frequência relativa acumulada. Então, tudo que é relativo vai ser em percentagem estatística. Ok? A primeira dessas frequências novas é uma frequência que indica a soma parcial do F minúsculo I desde o início até a classe atual. Então, calculando. O primeiro valor, como ele é uma soma percentual, como ele é uma soma parcial, do primeiro valor até o consultado, então esse primeiro valor sempre vai ser igual ao FI, porque é o único valor que tem até o momento. O segundo valor vai ser a soma de todos os F minúsculos I, que vem do primeiro até o momento. Então seria o primeiro é o 3, até o 2 do momento dá 5. No terceiro, a soma de tudo até aqui. Então 3 mais 2 mais 5 fecha 10. No quarto, 3 mais 2 mais 5 mais 7, que fecha os 17. É a soma parcial desde o ponto de partida até esse momento. E se espera então, como é uma soma parcial desde o primeiro momento, do primeiro até o último momento, tem que fechar os 25 que foram consultados. Depois a gente vai entender o porquê de calcular cada frequência dessas, ainda nessa aula. Nós temos então a F maiúscula RI. A F maiúscula RI é uma frequência que indica a soma parcial, então o mesmo que a gente fez no anterior, só que se tratando das percentagens. Então o primeiro ele se equivale, né? É tudo que tem até ali, os 12%. O segundo valor é a soma da primeira percentagem com a segunda, dá 20%. O terceiro valor é a soma das 3 primeiras percentagens, fecha 40%. O quarto valor é a soma das 4 primeiras percentagens, fecha 68%. E quando eu somo as 5 percentagens, são todas que existem, a gente espera obter os 100% totais. Um aviso muito claro, né, que nas frequências acumuladas não faz sentido calcular a soma, já que esses valores se repetem dentro de cada um deles, tá? Então nunca tem a soma nesse F maiúsculo. A partir dessa ideia de distribuição de frequências com intervalos, com as 4 frequências principais, com o tempo a gente vai ter mais algumas outras, né? A gente pode começar a fazer perguntas e a resposta a essas perguntas estão nessas tabelas, nessas distribuições de frequências. Por exemplo, quantas pessoas deram nota entre 10 e 20? 2. Eu vou lá na classe entre 10 e 20 e vou na primeira frequência, que é o quanto, né? Quando eu faço quantas pessoas, é ali que eu vejo a resposta, né? A resposta simples e direta. Então 2 pessoas deram nota entre 10 e 20.
Questão 2. Qual é o percentual de pessoas que indicam uma nota entre 30 e 40? Eu vou até a classe de 30 a 40 e vejo qual é o percentual imediato ali. No caso, esse percentual imediato seriam 28% das pessoas acusaram uma nota entre 30 e 40. Então aqui vocês já podem perceber que o F minúsculo I me diz quantas pessoas dentro da amostra. E no momento que eu passo para a percentagem, aí eu posso pensar num espectro maior, né, em toda a população, em todas as pessoas que viajam de avião. Então eu poderia perguntar qual é o percentual de todas as pessoas que viajam de avião que costumam dar uma nota entre 30 e 40, e a minha resposta seria os mesmos 28%. Uma questão número 3, quantas pessoas na amostra deram nota menor do que 40? Menor do que 40, então são de 0 até 40. Então seria a minha acumulada da linha onde aparece o até 40, que seria a quarta linha. Então 17 pessoas, se eu for somar do 00 até o 40, 3 mais 2 mais 5 mais 7, fechariam 17 pessoas dando nota menor do que 40. Questão 4. Qual é o percentual de pessoas que dão nota até 30 ou menor do que 30? Então eu faço a mesma coisa que na outra questão, vou até onde o limite é 30, do 00 até o 30, vejo qual é a percentagem acumulada, porque ele perguntou o percentual. Nesse caso, o 40% representa a soma percentual parcial até ali, até o 30. Então, vocês viram que as distribuições de frequência nos organizam muito a vida e a gente pode começar a tirar várias conclusões de várias perguntas práticas, né, que se resolvem com uma pesquisa estatística e uma organização prévia como as distribuições de frequências, tá? Então, qualquer dúvida, coloquem lá no fórum, mande um e-mail. Vocês têm os exercícios da semana para fazer. Esses exercícios nunca são entregues. Agora tem a avaliação do Moodle para comprovar que vocês passaram pelos conteúdos dessa semana, para fazer lá as nossas 2 ou 3 questões, ok? Bons estudos! Na próxima semana a gente vai para as distribuições de frequências, a parte gráfica. Então, mais especificamente, o gráfico mais utilizado para distribuições de frequências, que são os histogramas. Até lá, um grande abraço.